Ficou curioso? Então aguarde, fique esperando, que agora temos alguns minutos importantíssimos para você assistir vários depoimentos de pessoas que vivenciaram essa história e que está neste documentário. Até lá. Eu me chamo Aniceta Cunha Siqueira Silva. Sou a quinta filha do casal Delmiro e Petronília. Eu sou a Valentina Siqueira Cunha, eu sou a oitava filha de meu pai e nós morávamos no sítio. Meu pai foi um homem herói, sábio, um homem inteligente, tudo provido de Deus. E ele dava muito conselho para nós, como que nós devemos viver, como que nós devemos tratar o próximo. Falar dos meus avós, vovô Delmiro e vovó Pitu. Ser neta deles é uma honra, porque me sinto com um sangue nobre, porque eles foram maravilhosos. Eu sou a Maria, eu sou a caçula da família. Nasci no lar cristão. Meu pai era muito rígido, gostava assim de corrigir, mas sempre eu fui a menos que apanhei. Eu não lembro se eu apanhei da minha mãe, porque eu fazia as coisas errado, mas ele nunca sabia. Eu era bem esperta nisso, porque sabia que o reio dele doía muito, né? Ele batia de cinto. E nasci lá no Lambari, criei lá com eles, estudei lá. Quem foi a minha primeira professora foi minha irmã Eugênia. Estudei até a quarta série. Eu sou filha de Delmiro, nasci em Lambari, município de Poconé, onde eu vivi 13 anos. E quem era pastor na época lá era o pastor Geraldo Máscaras. E eu tomava conta da igreja de Cuiabá e o município de Poconé. Papai deixou para nós, para mim e para todos os filhos, papai e mamãe, uma lição de vida muito linda. Tudo que eu passei na minha vida, na minha infância, na minha juventude, no meu casamento, eu estava seguro naquilo que o papai deixou para mim. Confiança era tudo para mim. Eu lembrava de meus pais quando não gosto de lembrar do passado. Quando estava passando por dificuldade, e eu lembrava das lições que papai, daquela confiança em Deus, que depositava e eu depositei. Nasci em Poconé, vivi um pouco da minha vida em Poconé. Depois eu recebi um convite para ir para Cuiabá estudar. O pastor foi lá e me pediu para mim, se eu queria estudar em Cuiabá. Eu fui com ele até lá e fui. Ficamos lá 2 anos, aí o pastor foi transferido para São Paulo. Me convidou para ir para São Paulo, eu aceitei, papai também aceitou e fui com eles estudar. E lá fiquei 5 anos estudando. Feliz, muita felicidade eu tive lá, alegre, contente. Aí papai me chamou, falou, você já tem 5 anos que você... 5 anos não, tem 7 anos que você está fora de casa já. Já estudou o suficiente. Só esse estudo que você está com ele está bom demais. Você veio embora, aí eu tive que obedecer. Chorei bastante, mas eu não queria vir, porque São Paulo era diferente, né, daqui de Cuiabá e queria ficar lá, morar lá. Mas como ele chamou, e ele pegou, vendeu um boi lá e mandou dinheiro para me pagar o avião. Primeira vez que embarquei de avião para vir de lá para cá. E assim foi o restante do tempo. Fiquei lá, aí vim para Cuiabá, cheguei aqui, estranhando todas as coisas, não queria ficar aqui, chorava bastante que eu queria voltar, mas não teve jeito, ele não deixou eu voltar. Aí logo daí 1 mês eu conheci o meu esposo e casei com ele, daí 3, 4, 5 meses depois casei com ele. E
E assim foi a minha vida. E ali nós vivemos. Eu morei no sítio 24 anos. Casei com 24 anos. Aí em 73 foi meu casamento e que vim morar para cá. Mas até hoje eu sinto saudade lá do sítio, saudade dos meus pais. Que ele deixou um legado muito bonito para nós. E nós obedecíamos a ele, tudo que ele falava, ele corrigia nós e nós obedecíamos a ele. Ele não era homem assim de bater no nós, ele cuidava muito de nós. Ele lá em Poconé tinha um farmacêutico com o nome Manuel Benedito, era compadre dele. Ele ia lá no Manuel Benedito comprar remédio, lombrigueiro, vitamina para nós tomar. Nós era tudo forte, porque nós que ajudava ele lá no sítio. Caipir, mato, cortar banana, cortar cana, fazer farinha. A torradeira da farinha era eu, Dionísio e Maria. A Maria que não vai falar. Fazia melado, fazia rapadura, tudo nós que ajudava ele. O altar da família, quando nós estávamos trabalhando, fazendo farinha, era 1h da madrugada. Ele levantava nós com o hino, ele começava lá na sala a cantar para nós levantar e fazer o culto. Terminava, nós íamos mexer com a farinha. Ele passava o dia todo torrando. Mas, mesmo assim, eu sinto muita saudade. Ele era um pai sábio que soube nos educar no caminho de Deus. O altar da manhã da família, como eu falei, era 1h da madrugada. Ele ensinou nós a ler na Bíblia e eu aprendi a ler na Bíblia. Aprende a ler na Bíblia é melhor, porque ele também aprendeu a ler na Bíblia. E nós saía 3 vezes na semana pregando o Evangelho com ele. Ele montava no cavalo e nós a pé, nós íamos junto dele para pregar o Evangelho. E lá nós íamos no vizinho pregar, chegava em casa quase 10 horas da noite. 2 vezes na semana nós íamos com ele. Mesmo assim, nós gostávamos de ficar lá no sítio, porque era uma alegria para nós. Tinha muitos vizinhos lá, conversavam com nós. Tinha os nossos primos que iam lá conversar com nós, nossos amigos. E ali nós fomos vivendo. Quando eu casei, eu senti até falta do sítio que eu sinto até hoje. Mas ele deixou um legado muito bonito para nós. Porque meu pai, ele tinha sangue de índio. Mas ele foi um bom pai para nós, amoroso. Soube nos educar, soube nos deixar no caminho de Deus. Que até hoje nenhum dos filhos não saiu do caminho do Senhor. Estão tudo firmes no caminho do Senhor. Até os netos estão tudo firmes no caminho do Senhor. Tudo pela instrução dos avós, né, dos nossos primeiros pais. Quando chegava as férias, lá era nossa Disney. Que lugar maravilhoso, era 3 meses de férias. E nós nos preparávamos, papai já arrumava o saco com pão, porque não tinha padaria. E lá ele ligava, mandava pela rádio, falando assim, irmão Dermiro, tá chegando seus netos. E a baleia, ele colocava nós na baleia, que é o ônibus, e nós, com tanta ansiedade, olhávamos e logo já víamos a porteira. E lá estava o vovô, esperando com o maior sorriso. A vovó não ficava porque ela estava na cozinha. E quando nós descíamos, parecia que nós estávamos no paraíso. Pegava a mala, saía correndo, puxando, ajudando, colocava lá na sala, abraçava a vovó, tomava bênção e saíamos para viver aquele paraíso. Sem celular, sem internet, criávamos as melhores brincadeiras. E nasci lá no Lambari, criei lá com eles, estudei lá. Quem foi a minha primeira professora foi minha irmã Eugênia. Estudei até a quarta série, depois tive que ir para Poconé estudar. Depois vim aqui, em Poconé eu morava com uma pessoa que era só amiga, não gostava muito, mas tinha que ficar, né? Lá eu estudei
o ensino fundamental. Voltei para o sítio de novo. Daí vim para Cuiabá estudar, fiquei na casa da minha irmã Tiburce. Estudei lá até o 2º grau. Voltei para lá de novo. E meu pai era um homem assim muito político, ele conhecia todos os políticos de Poconé. O prefeito era muito amigo dele. E lá no Jejum, uma comunidade lá perto de casa, chamada Jejum, precisava de professora. Daí meu pai pediu para o prefeito, se não tinha como arrumar uma vaga para mim. O prefeito arrumou, construiu um colégio, porque meu pai era exigente, exigia, né? Eu quero que minha filha trabalhe num lugar assim apropriado. O prefeito fez o colégio, lecionei lá, trabalhei lá 8 anos. Depois eu conheci esse meu esposo, ele era da igreja também. Namorei vários rapazes, né? Mas não era que era para me casar. Não sei também, né? Se era ou se não era. Daí me casei com ele. E a nossa vida lá no sítio era dura. A minha mãe também era igualzinha ao meu pai. Ela sabia cuidar muito de nós. Sabia tratar de nós tudo bem, com saúde, para nós ter uma saúde perfeita. Para onde ele ia, ele levava nós. E para nós vir aqui para Cuiabá, ele não deixava nós vir com qualquer pessoa. Deixava nós vir só com aquele meu irmão, o Leandro, que faleceu. Quando o Leandro pediu, ele disse, com quem que você vai? E ele dava os dias para nós ficar aqui. Só 5 dias. Tal dia você vem embora. Tinha muito ciúme de nós, ele. Nós somos 6 filhas, né? Tinha muito ciúme. 4 homens. Se nós estávamos lá conversando debaixo da árvore, ele já ficava olhando com quem que nós estávamos conversando. Ele era muito amoroso e zeloso para conosco. Eu estudei aqui em Cuiabá e o pastor foi convidado para presidir a missão em Campo Grande. E lá eu continuei meus estudos, nós vivemos lá, até que ele foi convidado para ir para presidir outras missões, em outros lugares. Aí eu voltei para Cuiabá, onde eu vivi 1 ano mais lá no sítio. Eu vi que ali não era meu lugar. Eu não estava mais acostumado com aquilo. Alguns irmãos já tinham casado, outros já estavam namorando. Aí eu fui fazer o curso de comportagem, onde eu trabalhei 1 ano e pouco na comportagem. Aqui em Cuiabá, no interior. Aí veio o meu casamento, eu conheci o meu marido, casei, tive 2 filhos. E ele veio a falecer com 48 anos, ele faleceu muito cedo. E eu tive que criar os 2 filhos, ficaram menores. Mas aquela confiança que meu pai deixou para mim foi muito importante. Foi importante para vencer aquelas coisas, aquela dificuldade, né? Era muito. E eu pensava o seguinte, meu pai deixou aquela lição de vida para mim, vamos confiar em Deus. E também o pastor também, né? O pastor foi a pessoa que... Eu tenho que agradecer muito essa oportunidade que Deus me deu. Quando eu fui namorar, eu falei, e agora, como que eu vou namorar? Que meu pai tem ciúme de mim, de nós todos. E o rapaz que eu casei com ele morava lá mesmo, perto do nosso sítio. Aí eu comecei a namorar com ele. Aí depois ele foi lá e eu fiquei falando para ele, olha, você tem que ir lá na minha casa e falar com meu pai. Vai lá pedir as mãos para ele. Ele foi lá conversar com meu pai, que queria namorar comigo, e meu pai fez muita pergunta para ele. Perguntava para ele se ele era trabalhador, gostava de trabalhar, gostava de cuidar se casasse, ia cuidar bem da filha dele. Ele falou assim, não, eu sou trabalhador. E até hoje meu esposo é trabalhador, né, Betinho? Gosta de trabalhar, ele zela muito de mim.
É o que o nosso pai nós deixou, né? Aí quando eu completei 24 anos, eu casei. Vim morar para cá, até hoje eu morando, em 73 que eu casei. Ao sítio, nós saía sempre, quase toda noite ele tinha programa para fazer culto, para pregar. Aí nós íamos, ele ia montado a cavalo e nós a pé, acompanhando ele. Toda noite ia pregar, ia fazer culto. As pessoas que moravam mais perto lá de casa, nós ia fazer culto toda noite. E era para ir todo mundo, nem que estava com febre, com tosse, com gripe, mas tinha que ir com ele. Ele obrigava a gente a ir para ajudar a fazer o culto, para cantar o hino, ler a Bíblia direitinho, que ele não sabia muito ler, mamãe não sabia de uma vez. Aí nós que lia a Bíblia para ele, para a mamãe, e assim foi até os últimos dias deles. E nós, os netos, íamos juntos com Nilva, Cid e Nilvanda. Então era minha irmã Rosimeire, Rubelei e eu. Então dava certinho o trio. Era certinho as parcerias lá. Então eu ficava com a Nilvanda brincando, éramos mais nova, 8 anos, ela tinha 7. E ali nós sonhávamos. Nós fazíamos os nossos brinquedos com a boneca de sabuco, em cima do engenho. E fazíamos nossos brinquedinhos com a manga, os nossos cavalinhos, né? E a gente ficava ali. Aí quando apareciam os meninos, Rubi e Cid, para destruir a nossa brincadeira. Aí nós saímos chorando, vovó, eles estão estragando nossos brinquedos. A vovó falava, para, guri, para, não bule com elas. Aí quando não resolvia com a vovó, nós corríamos e íamos até a vovó, porque sabíamos que lá ele iria resolver. Um bom reio, acabava tudo. E ali nós passávamos esses 3 meses maravilhosos, né? Não tínhamos muita luxúria, porque era tudo muito simples, né? Tínhamos que carregar água no balde, na cabeça, pegar no poço, ajudar a vovó. Nós tínhamos que acordar na segunda estrofe dos hinos, não importava o horário para o culto. Então, não tem, porque é criancinha, não tem isso. Tinha que ir. E na segunda estrofe nós saímos correndo, porque então o rei comia. Aí a porta ficava pequena, assim, passava ali nós, e todo mundo queria sentar, sabe de onde? Do lado da vovó Pitu na rede, porque ali nós podíamos dormir um pouco, porque o culto demorava muito. Então tinha uma lamparina do lado, e vovó lia, e relia, e ali nós ficávamos horas. Para criança parecia uma eternidade, né? Mas parecia que nós não entendíamos, mas nós entendíamos as mensagens. Meu pai, antes, ele era muito católico, mas isso foi antes de eu nascer. Ele era muito católico. Ele ajudava o padre a celebrar missa, ele era coroinha da igreja. Daí ele foi estudando a Bíblia, ele pegava aquela Bíblia do padre, ia folheando e lendo, ele foi conhecendo a verdade, né? Sabia que o que ele estava seguindo era errado. Daí ele foi e falou para o padre assim, eu não vou mais voltar nesta igreja. O padre excomungou ele, nesse tempo eles falavam assim, excomungar quem mandar ele embora. Daí, depois disso, ele ficou muito doente, teve que ficar internado. A barriga dele cresceu assim muito, falava que era barriga d'água, né? Ele teve que ficar internado, um médico falou que ele não tinha cura. Ele ficou com medo de morrer no hospital, ele fugiu do hospital, foi embora para casa. E lá ele foi curando assim com remédios medicinais, né, da folha, raízes, ele arrancava raízes, fazia. Ele melhorou e ele teve um sonho que Deus falou para ele, se você seguir os mandamentos, andar direito, eu vou te curar. E ele foi curado. Esse foi um dos milagres que aconteceu na vida dele. Meu pai foi um homem, ele não tinha sabedoria.
mas ele pregava o evangelho igual mais do que um pastor. Quando fundou a igreja de Lambari, nós já estávamos tudo assim meio grande, com 7 anos, 12 anos. E a missão ajudou a construir a igreja. E o meu cargo lá, eu fui diretora da Escola Sabatina, eu fui diretora do Desbravador, meu pai colocou eu, você vai ser diretor do Desbravador. Eu fui. E tinha instrução, ele instruía nós tudo no serviço, como que devia fazer. Punha eu para pregar às quarta-feiras na igreja, lá na igreja. E eu fui secretária da Escola Sabatina, tinha muito cargo, todos nós. Então as nossas férias eram 3 meses. E os 3 meses passavam muito rápido. Quando chegava a hora de querer, olhava a baleia, papai chegava para nos buscar, nós ficávamos tristes. Nós tínhamos que deixar vovô e vovó sozinhos no sítio. Era muito triste. E quando chegava dezembro, dia 31, nós preparávamos para o encontro da família. E ali vovô começou o primeiro encontro, porque vovô cultivava muito a família. Ele achava e deixou a missão para nós, o legado de que nós temos que viver unidos em família. Amar, às vezes até chamar a atenção do outro por amor, mas aqui a família tem que estar unida. E ele deu exemplo. Ficávamos lá todos uns 3 dias na casa dele, fazia uma festa, mas nunca esquecíamos de erguer o altar da família. Todas as madrugadas tinha culto e todos tinham que ir. Quando o papai fundou a igreja, assim, né? Ele terminou, ele já foi dando o que a gente ia fazer durante o sábado. Como ele escolheu para mim ir para o púlpito e cantar o hino para reunir todo mundo para nós chegar lá. Outros para cuidar das crianças e outros para passar lição, outros para cantar. Punha eu para cantar, não sabia cantar direito, mas cantava. E aí, quando chegava depois do culto, todo mundo ia almoçar em casa. Todo caminhão cheio de gente que ia, todo mundo ia almoçar todo sábado. Depois do culto, depois do almoço, descansava um pouco, nós íamos fazer culto no outro lugar, na outra fazenda, no outro sítio. E assim foi a vida inteira dele, assim no sábado, no domingo. Mamãe acompanhava também. E nós sentimos muita falta disso quando ele faleceu. Papai vivia ali com eles, depois com o pastor, né? Que foi muito importante para mim. E eu venci, formei, fiz concurso, passei. Trabalhei 27 anos como professora com criança especial. Fui convidada para presidir a Associação Pestalozzi de Cuiabá, onde eu presidi 6 anos. Quando eu perdi meu filho, eles me chamaram para presidir essa associação. Foi bom para mim, porque a gente via outras crianças sofrendo, via aquelas crianças deficientes, via aquelas crianças que não têm mãe, ou não têm pai, ou perderam. Aquilo foi muito bom para mim, foi uma lição de vida. E eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade que Ele me proporcionou. E agradeço pelo lugar, meu Deus, meu maravilhoso Deus, que nunca nos desampara, né? E ele falava, fala, comandante, que era meu irmão. Fala, Carocinho, fala, Nilvanda, Nilva. E assim ele ia colocando os nomes Rosa, Lena, e nós ali participando. E os cultos eram marcantes. Esse culto que nós fizemos de madrugada me fez sentir falta. Há muito tempo atrás eu tinha um vazio que eu queria saber por que tinha alguma coisa que eu estava precisando. E era o culto da madrugada. Há mais de 15 anos que esse culto faz parte da minha vida. Porque eu aprendi quando eu tinha 7, 8 anos lá no sítio com meus avós. Então, hoje eu faço isso não é com peso, não, é com muito amor. Estar na comunhão com Deus nos primeiros horários. E os cultos na igreja também eram maravilhosos, na escolinha. Tudo era muito bom.
E um dia, tudo isso acabou. Foi aquele sonho assim, ó, pá. Vovô está doente e ele vai ter que vender o sítio. Foi assim, muito triste, porque... E aí, nós íamos para onde? Não tínhamos para onde ir. E nosso avô, que era forte, pegava os bezerros, dominava eles. Ele tinha que ir. Agora ele estava fraco, tinha que se cuidar da saúde. E agora? Nossas férias não eram as mesmas, mas foi muito triste. Deixamos o louro, era um amigo nosso que tinha lá, um papagaio que cantava breve virá, breve virá. E era nosso amigo, deixamos tudo. Tudo ficou para trás. Ficou a igreja, o poço, um dos poços que a gente tomava banho também, da Varginha, a gente pulava dentro do poço. Deus tinha um plano para nós, porque não era para estar tudo morto, né? Mas Ele cuidou. E eu acho que antes de vovô sair dali do sítio, nós não vimos essa cena, ainda bem, porque era muito, muito difícil. E ele deve ter orado, consagrado a cada família, a cada descendência dele nas mãos. E fala assim, eu cuide da minha descendência. E ali ficou. Aquela etapa da nossa vida do sítio ficou. Foi muito triste. Mas nós temos a esperança, né? A esperança do reencontro. Encontro com nossos avós. Vovô Dermiro, líder nato. Ele sem palavras para falar de vovô, né? Ele era amável, mas ele tinha regras com ele. Um olhar dele falava muito mais do que muitas coisas. E nós queríamos livrar do olhar dele, porque se ele prometesse, ele iria cumprir. E a vovó, aquela doçura, uma mulher amável, uma mulher cristã, que fazia tudo para agradar as pessoas. Chegava na casa dela, que ele era uma maravilha. E ali também nós tínhamos os nossos encontros. Todo dezembro, todo mundo iam para lá. A minha mãe era uma pessoa maravilhosa, cuidou bem de nós. Cuidou de 10 filhos, era 12, mas 2 morreu, né? Ela cuidou muito bem de nós. Era uma mulher, uma esposa exemplar, trabalhadeira, trabalhava na roça. Nós ajudávamos também na roça. Eu fui menos que trabalhei na roça, né? Porque saí fora para estudar, mas quando voltei ajudava também. Ele vivia do alimento da roça, ele plantava arroz, feijão, mandioca, plantava banana. Ele cortava aquela banana, vendia para o sustento da casa. Fazia farinha, moía a carne, fazia o melado, a rapadura, tudo a gente ajudando. Ajudava tudo, ele fazia isso. E ele foi um homem assim, que gostava de ajudar as pessoas. Nem que ele não tinha, ele tirava do dele para ajudar as pessoas. Uma das coisas que mais me impressionou ao escrever esse livro, ao colher os depoimentos, foi sobre a questão do meu avô, que era uma pessoa que não estudou, não teve qualificação para isso e aprendeu a ler na Bíblia. E ao olhar aqui no livro, eu percebo que a letra dele era muito bonita. Eu tenho aqui os escritos da época que constam no livro Legado, que demonstra que não apenas ele aprendeu a ler na Bíblia, mas também aprendeu a escrever muito bem. E isso por si só é impactante e com certeza valeu o registro aqui no Legado, que sirva também para nós, que todas as dificuldades, todos os problemas que nós tivermos ou algumas limitações, se a gente buscar a palavra de Deus, se a gente buscar a Bíblia, com certeza os nossos problemas, as nossas dificuldades serão eliminadas. A nossa fé é uma estrutura muito importante para nós. O que papai deixou para nós, ele pegava, saía para fazer a pregação dele, e ele levava muitas vezes nós, às vezes ele ia a cavalo, né? Sozinho naquele mundo de mato, não era muito perto também, né? Mas aquela fé dele era inabalável.
Eu não sabia que Jesus estava com ele em qualquer lugar que ele estivesse, não importasse o lugar, o perigo que ele ia passar, mas ele estava ali. Jesus estava ao lado dele. Ele chegava muitas vezes, nem sei que hora da noite que ele chegava, né? Porque a gente não tinha relógio, né? E aí ele falou, vamos fundar uma igreja aqui. Isso eu me lembro, ainda me lembro, né? Vamos fundar a igreja aqui. Aí ele começou, o pastor Geraldo ajudou ele, tudo, né? Animou. Aí foi fundando aquela igreja, aí procurando onde dava água, fazia o poço, né? Porque é água, né? E aí fazia mutirão, porque não tinha dinheiro para fazer uma igreja, né? A missão não tinha dinheiro para fazer a igreja. Ali foi mesmo dele, dos irmãos da igreja, aí o pai dele já estava grande, tudo, os filhos ajudavam, né? Ajudava. São 10 filhos todos unidos. São os filhos de antigamente, era filha de antigamente, que vivia assim, sim senhor meu pai, sim senhora minha mãe, era desse jeito. Então a união daqueles filhos, que o pai dele deixou para eles também. Porque aprendemos que o papai pedia muita união, a igreja, união os filhos. Ele, antes de falecer, eu estava ultimamente com ele, ao lado dele, né? Ele falou para mim, Tibúrcia, faça união entre meus filhos, neto, bisneto, teteraneto. E um dos hinos que eu mais me lembro, que fica no coração, e que ele cantou também no dia que ele estava descansando no Senhor, foi aquele hino, o número 400. E esse hino me lembra, porque quando ele fala dele, eu me lembro lá do sítio, me passa a memória do sítio. E esse hino que eu quero um dia, esperar o reencontro. Quero ter Jesus comigo, quero a sós com Ele andar. Quero ver seu lindo rosto, em seus braços descansar. Tendo fé no Salvador, descansando em seu amor. Seguirei no meu caminho, sem tristeza, sem temor. E todos os dias, eu como uma membro da família Siqueira, quero estar com Jesus, quero tê-lo na minha vida. E quero deixar a todos vocês o convite de estar sempre na presença do Senhor, porque breve Jesus voltará e nós queremos estar com Ele e também encontrar os nossos amados que um dia se foram, estão dormindo no Senhor, para dizer, eis o Deus a quem aguardávamos.